Você é o discurso do outro, ou seja, a gente sempre vai ser o discurso de alguém. A gente se formou como um discurso de alguém e a gente acaba sendo ainda, talvez ou não, o discurso de alguém. Então, antes da gente nascer, logo quando os pais planejam a nossa vinda ao mundo, a gente já é o discurso deles. Então, antes da gente nascer, os nossos pais já têm a nossa vontade, já têm os planos sobre o que a gente vai ser. Além dos nossos pais, outras pessoas da nossa família têm também vontade sobre a gente, têm planos, têm definições sobre o que a gente vai fazer, qual a profissão que a gente vai ter, como talvez a gente vai ser, enfim, sempre com as vontades e expectativas. E aí quando a gente nasce já no meio dessa expectativa, a gente já nasce no meio dessas vontades, que são vontades do outro. A gente nasce então, na verdade, sem escolha nenhuma do que a gente vai ser, porque as escolhas foram feitas por eles para nós. A gente já começa nessa existência, né? Começa nessa vida com um nome que a gente não escolheu. Um nome que foi escolhido pelos nossos pais, talvez, na maioria das vezes, e que carrega um significado. Então, se os pais escolheram aquele nome, é porque tem um significado para nós, tem um significante. E por isso, então, a gente cresce até mesmo com o peso do significado desse nome, porque várias vezes é repetido entre a família, entre os outros. Quantos de nós mesmos conhecemos a história dos nossos nomes e contamos para os outros e, querendo ou não, de alguma forma, em algum nível inconsciente, a gente vive, a gente cresce, a gente carrega o peso da escolha desse nome também. Então, mais uma vez, a gente está aí carregando o discurso do outro para nós. E aí a gente nasce e nos nossos primeiros meses de vida a gente meio que não tem noção de eu e outro, tá? Um bebê ali nos primeiros meses de vida, ele tem sempre os desejos dele e ele enxerga o pai e a mãe como uma extensão do próprio corpo dele, porque é através da mãe, principalmente, mas também do pai, que ele vai ter a fome satisfeita, que ele vai ganhar o conforto, que ele vai ser atendido quando tiver com sono. Então todos os desejos dele são satisfeitos através desse outro, e então ele enxerga esse outro ainda como sendo um eu, como sendo parte dele. Só que em contrapartida também, o significado para o nosso desejo como bebê é dado por esse outro, porque é o pai e a mãe que vão interpretar que aquilo que eu estou sentindo, o porquê eu estou chorando, aquele desejo que eu tenho, é fome, é sono, é querer um colo, querer um carinho, é a fralda suja que precisa ser trocada porque eu quero ficar seco. Então, de qualquer forma, mais uma vez aí eu estou sendo direcionado através do discurso do outro, através do discurso escolhido por outras pessoas, pelo outro. Então, quando a gente cresce, passa dessa fase de bebê, e aí quando a gente entra também na fase onde a gente começa a desenvolver a nossa individualidade, a gente começa a criar essa separação, eu, outro, com o pai e a mãe, começa a criar essa separação,
a gente passa a ser quem a gente quer ser? Não, né? Mais uma vez, então a gente vai ser moldado pelo discurso da cultura mesmo, onde a gente cresceu, onde a gente nasceu. Na verdade, até esse discurso da cultura, ele já está ali envolvido antes mesmo do nosso nascimento. Então, quando a gente nasce nesse discurso, quando a gente nasce nessa cultura, querendo ou não, a gente vai ser influenciado por ela. Então, a gente vai ser censurado, vai ser moldado através dessa cultura que a gente nasceu. Então, a religião onde a gente nasceu vai influenciar, né, a religião predominante da região e também a religião em casa dos pais vão ser importantes para nossa criação como eu, porque, querendo ou não, a moralidade da religião, daquela cultura aonde eu surjo, vai estar inserida nos valores que o país vai seguir ou que os pais vão tentar passar para mim. Então, de alguma forma, eu vou ser influenciado. Então, por mais que hoje tu nasça no Brasil e tu decide em algum momento se tornar ateu, mas elementos da cultura cristã, por ser a religião predominante no país, elementos da moralidade da cultura cristã vão estar inseridas no discurso e na forma como tu vai ser criado. Então, mesmo quando a gente cria a nossa individualidade, a gente vai criando ela e sendo censurado e sendo moldado através do discurso do outro, nesse caso ainda, talvez o nosso pai e a nossa mãe, tá? Claro que podem ser de outras formas, dependendo da forma como é a minha família, como é o meu núcleo familiar. Então a gente vai crescer, vai estudar para se formar e para ser alguém na vida e para trabalhar em algo que traga dinheiro ou para seguir um propósito, e tudo isso vai acabar vindo também de outro. E quando a gente consegue, talvez, atingir esse objetivo, por exemplo, hoje eu consigo chegar e ter aquela profissão que eu desejava ter, aquela profissão que eu acreditava talvez que desejava ter, porque pode ter sido me colocado como outro, mas digamos que eu realmente queira ter. E aí eu me torno um advogado, eu me torno um médico, eu me torno um terapeuta, me torno um cabeleireiro, eu me torno um monge, eu me torno um padre. Tudo isso ainda é de alguma forma do discurso do outro, porque eu não posso dizer que eu sou um advogado. Alguém precisa reconhecer isso em mim. Ou seja, eu posso fazer toda uma faculdade e ainda assim, se não houver, por exemplo, a OAB que vai me colocar como advogado, eu não vou ser reconhecido como tal. E mesmo que talvez eu passe no exame da OAB e eu vou trabalhar, se não existirem clientes que me olhem e me reconheçam como um advogado e queiram o meu trabalho, eu não sou. Eu posso me sentir como um advogado, mas para eu ser advogado eu preciso ser reconhecido pelo outro. Assim como na minha profissão, no que eu escolhi ser como terapeuta, eu só sou terapeuta a partir do momento que o outro olha para mim e me reconhece como alguém que pode ajudar ele em algum momento da vida dele e procura o meu trabalho como terapeuta. Então, de certa forma, esse discurso do outro sempre está na nossa vida. A gente sempre carrega ele. A gente sempre precisa que o outro me reconheça como um bom marido, como alguém calmo, como alguém inteligente ou burro. Quem que vai decidir
que nível de educação, que coisas eu preciso estudar, que forma eu devo falar para ser considerado inteligente ou intelectual. Se eu assisto novela ou se eu assistir o Big Brother, eu deixo de ser cult? Ou eu posso fazer isso e continuar sendo considerado uma pessoa inteligente? Quem reconhece isso, né? E aí, muitas vezes, a gente acaba querendo se rebelar contra isso tudo, a gente acaba querendo ir contra esse discurso do outro, e a gente acaba caindo em outros discursos. É aquela coisa de tanto tentar ser diferente, que a gente acaba sendo igual. Aí tu olha para as pessoas que se rebelaram contra o sistema, que quiseram ser algo diferente do que o sistema quer para nós hoje. E aí elas criaram um outro sistema. E nesse outro sistema, todas elas se assemelham e se tornam iguais. Então, a gente, de tanto tentar fugir disso, a gente acaba indo para isso. De tanto a gente negar, a gente acaba buscando. De tanto a gente não querer, a gente acaba encontrando. Então, essa reflexão que eu queria que fosse um texto, mas acabei trazendo na live, não traz nenhuma resposta, né, sobre isso. Traz só essa provocação mesmo, que a gente é o discurso de outra pessoa. E o discurso, então, de quem tu está seguindo hoje? Qual o discurso que tu escolheu seguir?